Olá! Esse é o 10º vídeo da Tela que Habito. Yeah! E aí a gente resolveu fazer um vídeo diferente. Ao invés de falar de uma série em específico ou de um filme específico, nós vamos fazer um especial, juntando as duas coisas. A gente vai falar um pouquinho sobre como que hoje em dia esse limite de televisão e cinema está cada vez mais estreito. Como que cada vez mais eles estão se misturando. Muito mais a televisão pro lado do cinema do que o Contrário, graças a Deus, né, gente? Porque, né? Mas, inclusive, foi uma coisa que a gente falou no vídeo de The Killing. Só como o vídeo já tinha ficado muito grande, a gente teve que cortar. Mas a gente achou a ideia boa e resolveu voltar com o tema. Exatamente. Porque antigamente televisão era muito comercial, né? Não era muito visto como arte, como oportunidade de fazer alguma coisa diferente, uma filmagem diferente, um roteiro diferente. Mas a gente tinha os sitcoms da década de 80, da década de 90, que eram, na sua maioria, eram comédias e que eram bem diferentes até mesmo das comédias que são feitas hoje. E a televisão foi agregando valores do cinema e tornando melhor. Muitos profissionais viram na televisão uma oportunidade de não só ganhar muito dinheiro, mais até do que um filme, porque por um período de tempo mais longo, mas também de trazer, de agregar uma qualidade para séries de televisão que anteriormente não havia. Por que não fazer direito? Por que não fazer melhor? E quem foi muito precursor disso foi a HBO, né? Que até hoje faz uns seriados muito bons. E foi quem começou, um dos canais que começaram a fazer séries com qualidade de cinema. Investir pesado mesmo. Hoje em dia a gente tem séries que custam, um episódio custa 10 milhões de dólares. Orçamento de cinema também. Orçamento de cinema, não é só qualidade de cinema, orçamento de cinema também. Porque o que acontece? Além dos diretores, né, que migraram para a televisão, a gente teve também os atores, grandes atores de renome. Antigamente, falava assim, nossa, fulano vai fazer televisão, fim de carreira. Fim de carreira, total. Fim de carreira total. E depois de um tempo, não. Começou a se tornar uma coisa boa. Tipo assim, nossa, fulano vai estar naquela série, então aquela série vai ser sensacional. Então, realmente, eles reinventaram a televisão, reinventaram os seriados e arrumaram um outro nicho, né, um novo nicho. Que aí entra, eu acho que entram os seriados, as minisséries e os filmes feitos pra TV. Sim. Que antigamente os filmes feitos pra TV também eram bem toscos, bem horríveis. Nossa, uns fade in, fade out, umas coisas muito toscas. E hoje em dia não, hoje em dia você tem excelentes filmes feitos direto pra TV que não deixam a desejar para muitos filmes que saem aí no circuito comercial de cinema, porque, né? É uma coisa bem recente isso, né? Tem o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, que essa tendência começou. E que agora tá no auge, eu acho. E a tendência, eu acho, é perpetuar. Não tem porquê a televisão voltar a ser uma coisa medíocre quando já se atingiu uma excelência. Mas eu acho que começou, na verdade, com os grandes diretores produzindo séries pra TV. Por exemplo, o Boardwalk Empire, que é do Scorsese. Verdade, gente. Foi um pontapé. Foi um marco, assim, um divisor de águas na história da televisão, quando o Scorsese, que é um dos maiores diretores de todos os tempos, ele resolveu fazer uma série, produzir e dirigir o piloto de uma série da HBO. E aí começaram assim, às vezes o diretor, ele não dirigia a série inteira, mas ele era convidado pra dirigir um episódio. Tarantino fez isso demais. Nossa, gente, o episódio de CSI que o Tarantino dirige é o melhor. É muito bom mesmo. Da história da série. E o Tarantino também, ele fez participações em várias séries. Ele fez a participação em Alias, tem ele fazendo um agente lá. Mas o Tarantino não é muito padrão, né? Porque ele é muito bem fora da caixinha. Ele é totalmente fora do quadrado. Tem, como você falou também, os atores, né? Muitos atores. Tem a Glenn Close em Damages, a Rose Byrne também faz Damages. Kevin Spacey tá fazendo agora House of Cards. Que a gente já falou a Viola Davis em How to Get Away with Murder. Que mais? Tem muito. Kevin Bacon em The Following. Agora tá cheio. O seu querido James Spader. Ai. Mais recentemente
tem o vencedor do Oscar, Matthew McConaughey, e o Woody Harrelson, que fizeram a primeira temporada de True Detective. Isso, e a segunda temporada também é cheia de atores. Atores. Todos são atores de cinema. Ou seja, não existe mais isso hoje em dia. A gente chegou num ponto que um ator de Hollywood é um ator de Hollywood, não é um ator de filme ou um ator de seriado. Eles estão fazendo essa transição ator ter direito. E eu acho legal que não é só isso. Não é só a questão do diretor, não é só a questão dos atores. Não, tem a questão mais importante que eu acho. Que é a questão das filmagens. A produção. O investimento está sendo cada vez maior nas séries. Você vê todo um cuidado a direção de arte quando é um filme de época, por exemplo, ou quando é um filme de mundos, igual o Game of Thrones, que é um mundo desconhecido. Você tem todo um cuidado com a produção, com a direção de arte, com as locações, com o figurino. E que são pequenos filmes mesmo, cada episódio são pequenos filmes. E às vezes nem é super produção não, são produções simples, mas que tem uma direção, uma fotografia que você fica embasbacado, por exemplo, Breaking Bad. Eu acho legal, é um pouco colorido demais, mas tem um pouco disso, funciona, o Unbreakable Kimmy Schmidt. Sim. Ele também tem uma preocupação com a filmagem, apesar de ser uma comédia, né? A princípio as pessoas não ligam tanto pra isso. Mas tem toda a questão do figurino. Sim. Né, tem uma cartela de cores. Tem uma cartela de cores, então eles têm agora tem essa preocupação. Essas grandes produções a gente nem precisa falar, né? Igual eu falei do Game of Thrones, teve Roma, que foi... Tem o Boardwalk Empire. Os Borgias também é uma mega produção, tem uma reconstrução de época incrível. Mas a gente nem precisa ir tão longe, né, de falar só desses que tem que ter esse cuidado mesmo, porque são produções de época, né? Mesmo os seriados que se passam em dias atuais ou que não tem nenhum mundo fantástico, também estão entrando nessa onda desse cuidado muito grande. E é tudo a ambientação, né? Pra fazer você cada vez mais entrar dentro daquela história, se sentir dentro da história e não um espectador, você se sentir realmente um participante. Que aí já vai totalmente na contramão de seriados, por exemplo, como Friends, que tem a risadinha no fundo. Tem claque, Os cenários, né? São cenários ali que são filmado com a plateia, então você tem aquele caixote, né? Que você tem que variar ali dentro. Muito anos 90. É muito anos 90. Mas também, mesmo o uso de estúdio, hoje em dia é mais bem aproveitado. Por exemplo, o Mad Men, ele não tem locação. É um seriado só em estúdio. E não faz tanta diferença, assim, não faz falta. Completamente. Se você pegar um seriado como Mad Men e um seriado de estúdio, por exemplo, igual eu falei com Friends, apesar de serem diferentes porque um é drama e o outro é comédia, mas enfim, são feitos em estúdio, é completamente diferente a filmagem, o cuidado. Não é só a questão da reconstrução da época. Que também é impecável nesse caso. Nossa, a direção de arte é incrível. Mas é a questão do filmar mesmo, dos ângulos e da linguagem mesmo. Eles estão levando cada vez mais a linguagem cinematográfica para dentro da televisão. E mesmo as comédias também estão buscando alguns diferenciais. Como você falou do Unbreakable Kimmy Schmidt, tem também uma que eu adoro, que é Modern Family, que eles chamam de mockumentary, né? Como se fosse um documentário de mentirinha, que finge que é um reality. Então é muito engraçado, porque tem cenas que os personagens olham pra câmera e falam uma coisa. Um ponto que eu acho legal pensar também é que uma das coisas que realmente incentivaram as séries a serem cada vez melhores e cada vez mais bem produzidas foi o aumento do número de canais e, consequentemente, de produções. E hoje em dia isso tá mais forte do que nunca, porque a gente tem serviço de streaming, tem Netflix, tem Amazon, que estão comprando e fazendo as suas próprias séries. Então não é só mais na televisão que você tem série na internet, que não passa em canal nenhum. Então tem milhares de produções por aí. Então elas têm que ser cada vez melhores, né, por causa da concorrência e tudo mais. E aí realmente, né, a qualidade ou um chamativo é o que vai te fazer assistir uma série ou outra. Por exemplo, uma das novas séries que caíram agora no Netflix, caiu esses dias, foi o Sense8 dos irmãos Wachowski. E foi, assim, aguardadíssima ansiosamente pelos fãs. E o Sense8 é muito legal e ele parte dessa premissa também de superprodução. Ele não é uma superprodução
quanto efeito especial, quando você pensa nos Irmãos Wachowski, é a primeira coisa que você vai pensar em efeitos especiais. Ele não tem tantos efeitos especiais assim. Também são 8 personagens em 8 lugares diferentes no mundo, e eles filmam em 8 lugares diferentes no mundo, e os personagens eles interagem entre si. E então é muito legal, você tem os 8 personagens nos 8 lugares do mundo. Eu acho que um grande motivador também para, né, essa ascensão da série foi porque com o advento da internet, TV a cabo, cada vez mais fácil de mais fácil acesso, o cinema acabou dando uma decaída. E, né, assim, até de audiência mesmo. Porque pra que você vai pagar R$15 pra ver um negócio que você pode ver na sua casa? Então, uma das maneiras também dos produtores de continuarem relevantes na indústria foi também dar essa fugida pra televisão. Porque a tendência enorme do século XXI é que tudo seja feito de casa, né, gente? Você compra em casa, você assiste filme em casa, você até trabalha em casa, muitas vezes. Sim, hoje em dia é cada vez mais comum. A gente quer saber o que vocês acharam da nossa discussão, se vocês acharam relevante, pertinente ou não. Se acharam esse formato legal também Sim, ou não. se gostam do especial ou se preferem que a gente se atenha a um tema só, né, um filme ou uma série. Deem as suas opiniões. Entra lá no nosso grupo do Facebook, que a gente criou pra discutir. A gente vai botar o link aqui embaixo. Aqui. Por aí. Curte a nossa fanpage também, aproveita. E adiciona a gente no Snapchat. Momento jabá. Manda um e-mail, um telegrama, uma carta de amor, sinal de fumaça, a gente qualquer coisa. Correio elegante. Correio elegante.